Bom dia, abundantes graças sejam concedidas a vocês, amigos, amigas ouvintes, neste sábado, dia 18 de abril de 2026. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Concedei-nos os vossos dons, para que possamos acolher, compreender e praticar a palavra do Evangelho no terceiro domingo da Páscoa. A liturgia nos oferece o texto de São Lucas, capítulo 24, dos versículos 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres haviam dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isto para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação.
Quanta riqueza se encontra nesta que é uma das mais bonitas passagens do Novo Testamento. Podemos nela perceber uma parábola da vida de cada pessoa e de cada comunidade. Ali estão o desânimo e a desilusão que se vivenciam depois de momentos em que se acreditou num mundo possível de justiça, paz e fraternidade, coisas negadas inúmeras vezes. Nos dois caminhantes está também a desconfiança nas palavras que os outros nos dizem. Elas parecem nada mais do que doces ilusões de quem se esforça para nos trazer um pouco de esperança. Jesus se aproxima, escuta atentamente as frustrações, como o companheiro lembra as Escrituras que aquecem o coração e, por fim, partilha o pão que traz novo impulso para a nossa vida e nossa caminhada de fé. Estamos como que ressuscitados para retomar nossa vida, para prosseguir nosso testemunho. Agora a programação da paróquia de Santo Antônio. Lembramos que diariamente celebramos a Eucaristia às 18 horas no santuário. Hoje, às 17 horas, estaremos com a imagem de Santo Antônio na comunidade Santa Maria Goretti. Às 18h30, esta presença vai acontecer na comunidade São Paulo Apóstolo, do bairro Tancredo Neves. Amanhã, domingo, dia 19, no santuário, as missas às 7, 8h30, 10 e 18 horas. Às 9 horas, missa na comunidade de São Pedro do Salgado. Às 10 horas, visita da imagem de Santo Antônio com missa na comunidade São José Operário. Às 19 horas, missa e visita da imagem de Santo Antônio na comunidade Santa Catarina do bairro Ricorsul. Lembramos a todos os membros das equipes administrativas das nossas comunidades do encontro que acontecerá no dia 30 de abril, às 19h30, no Salão da Comunidade Santa Maria Goretti. Todos estão insistentemente convidados para este momento. E pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, e de Santo Antônio, o nosso padroeiro, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tantas luzes de um dia que jamais há de se acabar, de um dia que há de começar sempre, porque sabemos que uma nova vida aqui nascida ninguém mais cancelará. Se tu vais agora, vais embora, Senhor, o que será? Se tu vais agora, anoitecerá, mas se permaneces, a noite não virá.
agora, Senhor, o que será? Se tu vais agora, anoitecerá. Mas se permaneces, a noite não virá.